Boa noite, mulheres incríveis do meu Instagram. É uma honra fazer essa live hoje com uma convidada tão especial para mim. E é uma honra maior ainda ter vocês aqui comigo de novo. Eu preciso dizer a vocês que o tema de hoje, apesar de parecer repetido, vai ajudar muita gente a virar uma chavinha para melhorar a vida. A gente já falou nesses outros 3 dias, que muitas mulheres não conseguem perceber o seu verdadeiro valor. Elas não conseguem perceber como elas são incríveis. E o tema de hoje tem muito a ver com isso, porque a autoestima está diretamente ligado a se sentir incrível. E quem não quer saber algumas coisinhas a mais de como melhorar a sua autoestima? E é isso que Sandra vai falar com a gente hoje. Deixa eu aceitar ela aqui na nossa conversa. Oi? Oi. E aí ela vai poder conversar e se apresentar melhor. Ih, caiu. Bora de novo. Deixa eu entrar agora. A gente pensou em 4 tópicos bem legais e muito importantes nesse momento que estamos vivendo, porque no dia a dia a gente já tem dificuldade em se manter e manter a nossa autoestima num bom nível. E isso interfere em quanto e como a gente se sente incrível. E falando sobre isso, a gente pegou 4 pontos que achamos, que consideramos bons e chaves para a gente poder bater nessa tecla e reforçar como somos merecedoras de nos sentirmos incríveis. Olha, Claudine, oi querida, obrigada por você aqui hoje. Lila, oi Lila, saudade. Maridinho, obrigado. Minha mãe hoje conseguindo assistir a live. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Sandra de novo. Acho que a Sandra caiu na conexão dela. Espera ela entrar. Então, o que a gente tinha pensado, né? De quantas vezes a gente termina tendo atitudes repetitivas sem perceber o quanto essas atitudes refletem em como a gente se sente. E às vezes a gente até fala assim, eu tô precisando de um gás, tô precisando de uma energia, e também não sabe aonde mexer, nem como fazer para esse gás, essa energia chegar. E foi isso que a gente pensou hoje, quando a gente fala de comportamento e autoestima, né? Porque não, os fatores externos. Oi, Andréia! Os fatores externos muitas vezes atrapalham em como a gente se sente. E existe uma forma da gente ficar mais atenta a essas coisas, desde que a gente esteja consciente do que estamos vivendo, né? Consciente da transformação que a gente quer para a gente. E quando a gente começa a prestar mais atenção nesses aspectos, a gente consegue melhorar. É que nem quando a gente quer comprar um carro. Já observaram isso? Ou então quando a gente está grávida. É um tal de aparecer mulher grávida na frente da gente. Quando a gente quer comprar um carro, a gente enxerga esse carro em todos os lugares. E assim funciona para tudo. Para os problemas e para as soluções. Vamos tentar de novo aqui com Sandra. E aí, quando a gente passa mais atento a tudo que a gente quer solucionar, tudo que a gente quer resolver e melhorar, o universo conspira, né? É como se a gente enxergasse mais e mais soluções. E quando a gente também foca, dá muita atenção ao problema,
parece que só aparece problema na vida da gente. E a gente precisa parar, respirar, enxergar o que está acontecendo, para que a gente também possa oferecer para nós mesmas novas soluções. E aí foi pensando nisso que a gente pensou nesses 4 tópicos de hoje. Eu não estou conseguindo incluir Sandra na nossa conversa. Vamos tentar de novo. Sandra não pode participar, tá avisando aqui para mim que você não pode participar, Sandra. Tenta me convidar, tenta pedir para participar de novo, para ver se eu consigo aceitar. E aí, ó, na live de hoje, conforme vocês forem tendo alguma dúvida, querendo fazer alguma pergunta, clica nessa interrogaçãozinha que tem aqui do lado do comentário, que fica mais fácil de visualizar as perguntas e as dúvidas. Ixi, agora parou de aparecer para mim. Eu não consigo mais convidar ninguém para participar da live. O que será que aconteceu? Agora. A Sandra que não tá aparecendo para mim mesmo. Bom, eu vou esperar ela entrar de novo para poder. Não, peraí. Eu vou esperar ela entrar de novo para poder ela solicitar a participação dela. Oh, que pena. Então, eu vou começar a falar do primeiro tópico que a gente tinha combinado de falar juntas. Ela, como coach, como mestre em comportamento, vai poder explicar muito melhor isso para vocês. Mas, diante de todo o trabalho que nós estamos fazendo esses dias, o primeiro item que eu pensei em falar com vocês junto com ela foi parar de reclamar. Já ouviu uma expressão que fala assim: reclamar é clamar 2 vezes? E normalmente a gente faz isso para uma coisa ruim, não é verdade? Quando a gente reclama, ai, o dia hoje foi péssimo. É como se você estivesse falando que o dia foi duplamente péssimo, reforçando mais ainda tudo de ruim que aconteceu no dia. Mas quando a gente consegue ter outro posicionamento e entender que algumas coisas ruins aconteceram, sim, acontecem na vida de todo mundo, mas que outras coisas boas também aconteceram, é ótimo. A gente consegue mudar a perspectiva e consegue deixar de clamar 2 vezes por algo ruim e conseguir dar atenção ao que aconteceu de bom. Eu já falei na outra live que tem uma teoria que se chama viés da negatividade, que eu conheci há pouco tempo através de Everton, esse termo, viés da negatividade, mas a gente tende a focar nos 20% que deu errado, ao invés de comemorar e de se alegrar pelos 80% que deram certo. E essa é uma das formas da gente conseguir mudar a nossa energia e passar a enxergar as soluções. Sandra, vamos tentar mais uma vez, que agora vai dar certo. E aí, quando a gente pensa e enquanto reclamar aumenta o peso das coisas ruins, a gente tem a oportunidade de não escolher aquilo. Porque a vida é feita de escolhas. Tudo é uma escolha. Ah, não tô conseguindo fazer o login com ela. Será que é o Instagram que tá boicotando a gente? Quando eu convido, ele fala pra mim que Sandra não dá participar agora. Aí saiu. Ó. E aí, quando a gente pensa que cada vez que a gente reforça o peso de uma coisa ruim, de algo ruim, de um sentimento ruim, de um fato ruim, cada vez que a gente coloca a nossa atenção àquilo,
O meu também tá dando erro do Instagram, tá dizendo que você saiu, então que você não pode participar. Peraí que a gente tenta de novo. Deixa eu concluir o raciocínio, que aí a gente tenta de novo. Vamos dar um tempinho para o Instagram aceitar. E aí, cada vez que a gente coloca a nossa atenção no nosso problema, ao invés de buscar a solução, a gente valoriza o problema. A gente é como se a gente quisesse aquilo. Cada vez que a gente fica só remoendo, sem dar a devida atenção para a solução, o problema, a coisa ruim, a pessoa ruim vai cada vez ficando mais forte. Então, vou dar um exemplo no ambiente de trabalho. Você tem um colega de trabalho que faz alguma coisa que você não gosta, mas você só fica falando do que ele faz que você não gosta. Mas ele faz outras coisas também. Seu colega de trabalho, ele também faz outras coisas além dessa coisa que você não gosta, certo? Só que cada vez que você foca na coisa que ele faz que você não gosta, você não consegue enxergar a coisa, a parte boa, né? E uma das formas da gente sair desse ciclo vicioso de reclamação é se fazendo perguntas. Então, o porquê, como, de que forma, ou então, como eu posso fazer para não deixar isso me afetar? O que eu posso fazer para que a opinião da outra pessoa não me coloque para baixo? O que eu posso fazer cada vez que alguma coisa der errado ou não sair como eu planejei, que nem sempre é errado de verdade, né? Apenas não é como a gente planejou e aí a gente julga que foi errado e não permite que a gente enxergue o cenário como um todo. Então a gente precisa dar um passo para trás, visualizar de forma aberta, abrir a mente mesmo, enxergar fora da caixinha até a gente visualizar ou uma solução para o problema ou um comportamento que podemos adotar para nos livrarmos daquele problema. Porque muita coisa não vai depender da gente. Mas a gente tem que escolher como a gente vai enfrentar isso. E aí, ô Julinha, que bom, tia, que você está assistindo. E aí, quando a gente reclama, quando a gente faz repete aquela expressão de por que eu, por que comigo, justo agora, poxa, né? A gente se lamenta. Cada vez que a gente tem esse comportamento que gera esse negativo em cima do que estamos vivendo, a gente bloqueia, a gente não consegue visualizar o outro lado. Então, esse seria uma das primeiras coisas para que vocês consigam se sentir incríveis. Mudar o nosso comportamento, enxergar o que às vezes as pessoas se batem de frente porque uma quer ter a opinião mais forte do que a outra, ou quer que a sua opinião prevaleça sobre a da outra pessoa, e isso faz com que nenhuma das duas esteja satisfeita com a situação. Quando, na verdade, poderia se solucionar com uma conversa, né? E a gente, às vezes, dá um passo atrás, a gente se trava frente a uma situação e a nossa vida, ela vai dar um jeito, o universo vai dar um jeito de te colocar à prova de novo, de ver se você aprendeu a lição que você precisava. E cada vez que você repete a mesma atitude, você repete a sua reclamação, você está perdendo a oportunidade de crescer. E se hoje você se coloca numa posição de querer viver o quanto é possível se sentir incrível, eu tenho certeza que você vai buscar um novo posicionamento. Tá certo, Sandrinha? Tente pelo outro Instagram.
Eu não queria ter que cancelar essa live, porque vai ficar salva e aí vai terminar ficando salva em duas partes. Mas qualquer coisa a gente sai e entra de novo. E aí, só para eu concluir o raciocínio da reclamação, esse ciclo vicioso de apenas reclamar e se colocar na posição de vítima faz com que a gente não visualize ou algo de bom que pode não ser oriunda da mesma coisa, que pode ser outra coisa boa que você está deixando de perceber na sua vida, ou ainda te trave frente a um relacionamento com uma pessoa. E isso também não é bom, porque a gente veio nessa vida para prosperar, para poder conseguir sermos melhor, e não melhor do que o outro, mas cada vez melhor do que nós mesmos. E quando a gente reclama, quando a gente se lamenta, quando a gente se coloca nessa posição de vítima, a gente não consegue dar um passo além na nossa evolução, no nosso crescimento. E o crescimento é contínuo, não importa quantos anos você tenha, não importa que fase da vida você tá, não importa, o crescimento é contínuo, porque você vai ficar velhinha e vai continuar crescendo e amadurecendo em alguma opinião. E a gente precisa se dar a oportunidade, inclusive, de amadurecer as nossas opiniões, porque a Roberta de hoje, ela não tem a mesma opinião sempre. Ela não tem as mesmas opiniões há muitos anos. Não, as minhas opiniões foram mudando, eu fui mudando. A gente muda de área de atuação porque a gente não pode mudar de opinião. Não é verdade? A gente muda. Conheço muitas mulheres que falaram a vida inteira que não queriam ter filho, até o dia que engravidaram e falaram, nossa, por que eu não tive filho antes? Tem umas doidas que disseram que só ia ter um filho e acabou tendo três e é realizada com isso. No caso, a doida sou eu mesma. E a gente precisa mudar essa posição. Se sentir incrível faz parte da nossa missão, sabe? Você precisa se sentir incrível com você mesma. Sua missão não é só para outra pessoa ou por outra pessoa. Sua missão é para você se sentir bem, para você ter sua realização pessoal. E se sentir incrível faz parte dessa evolução. Cada passo que você dá em busca desse crescimento pessoal vai te afastando da reclamação. Então, quanto menos você reclama, mais você se aproxima dessa realização pessoal. E é uma delícia viver isso. É uma delícia você se descobrir, é prazeroso. Seu cérebro vai querer que você faça isso mais vezes. Seu cérebro não vai querer que você fique naquele limbo da reclamação, naquele peso. Seu cérebro não quer isso. O corpo foi feito para a gente sentir prazer. E reclamar afasta a gente dessa sensação de prazer. Vamos tentar mais uma vez? Deixa eu tentar convidar a Sandra aqui de novo. Oh, não tá aqui. Ah. Vamos ver se foi agora. Sandrinha tá aguardando aqui você aceitar o convite. Vamos ver se vai dessa vez. Opa, vou ligar. Aê! Okay. Já troquei 3 celulares, viu? Pronto, agora foi. Acertamos agora. Bom, você conseguiu ouvir o que eu falei sobre a reclamação? Não. Eu finalizei agora falando que quanto mais a gente reclama, mais a gente... E que somos mulheres incríveis e estamos aqui para poder vivenciarmos o prazer de sermos incríveis. E que para isso precisamos deixar de lado as reclamações para poder buscarmos cada vez mais melhorar o nosso conhecimento. Perfeito, Beta. É isso aí. Pode dar sua contribuição agora.
Querido. Em primeiro lugar, gratidão pelo convite, a todos que estão aí acompanhando você, que também estão aguardando, né, a participação de minha parte. Gratidão por ter aguardado aí. Que bom que a gente está conseguindo. Não é nem no meu celular, né? Foram três. Três. Olha aí, uma das coisas não é só parar de reclamar, não. É realmente persistir naquilo que a gente acredita, né? E que vai dar certo. Exatamente. Então, desafios não faltam na nossa vida. Em todos os aspectos nós somos desafiados, né? E no nosso caso, que estamos falando diretamente para mulheres, esse desafio, ela é realmente assim, ele é muito maior, porque as mulheres, elas acabam sendo submetidas a muita pressão por multitarefas, né? Então, o Sim, tempo inteiro estamos ali entre um puxa aqui, puxa acolá, eu vi você falando dos 3 filhos, né? E às vezes a gente não planeja, mas acontece, e mesmo assim dá conta, né? Então se vira é, nos 30 e dá conta. É isso aí. Então a gente não pode ficar preso nas dificuldades. A gente realmente tem que mudar a concepção do pensamento. Porque se a gente for observar, né, já entrando um pouco no nosso tema da live, a questão do comportamento, começa a partir do pensamento. Então, se a gente tem verdade. um pensamento, né, ali, tipo, limitado demais, naquela caixinha fechada, você simplesmente não consegue observar as outras possibilidades e perceber as suas também habilidades e competências para superar. E aí fica na mesma lamúria, na mesma lamentação, num padrão que não vai trazer realmente benefício nenhum. Tá É me ouvindo direitinho? tipo, tá perfeito. Pra mim, pelo Ah, é menos, porque tá ótimo. Não, tranquilo, é porque eu estou trocando também o. Pronto. Eu já ouvi algumas pessoas falarem como síndrome de Gabriela. Eu nem sei se isso é uma síndrome mesmo, ou se é só um jargão, mas eu nasci assim, eu sou assim, você para sempre assim, né? Exatamente. Isso não é, eu falei isso um pouquinho antes. A gente tem a oportunidade de mudar tudo, de mudar de profissão, de mudar de relacionamento. A gente tem a oportunidade de mudar tudo na vida da gente, né? Desde que seja de acordo com os nossos propósitos de crescimento. Sim, Então, sim. os objetivos de vida que a gente tem hoje, não quer dizer que quando eu atingir aquele objetivo eu vou estagnar e minha vida vai ficar ali naquele patamar para sempre. Eu posso querer melhorar Exato. cada vez mais. E o quanto que a nossa autoestima interfere nessa busca pelo autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente para de reclamar, busca melhorar a nossa autoestima, eu vejo quase que uma resposta automática para que a gente consiga se Perfeito. enxergar incrível. Né? Quando a nossa Isso, autoestima está baixa, a nossa reclamação está alta, dificilmente a gente vai se enxergar incrível. exato. Porque realmente é indiretamente proporcional, né? Quando um está É, alto, outro está baixo. Então, né, isso. essa realmente é uma situação de que a gente tem que sair, porque senão vira um ciclo vicioso. Então, E, mudar o pensamento para uma coisa bacana e cultivar hábitos interessantes, saudáveis e de autovalorização, isso vai dar já realmente um outro tipo de ciclo, né? Que é o virtuoso. Que é isso que a gente precisa, para a gente chegar isso e dar melhorar um cada vez. exemplo para a gente, porque eu sei que muita gente está ouvindo a live, vai ver o vídeo depois e vai ficar se questionando assim: ah, tudo bem, eu entendo que eu reclamo muito, mas o que é que eu posso fazer para parar de reclamar? Tá. Eu vou dizer uma técnica que a gente faz no Theta Healer, tá? Que é uma das formações que eu tenho e que trabalho com saúde emocional. E, Bacana. inclusive, é algo que realmente assim, a gente vê como o pensamento nos traz efeitos negativos, inclusive no nosso corpo. Não só emocionalmente, mas também E no de nosso corpo doença fisicamente, mesmo, né? né? De Com doença certeza. mesmo. Então, tem as manifestações psicossomáticas também a partir dele. Então, toda vez que, de repente, porque a gente tem, às vezes, são vícios tão enraigados, são coisas que a gente foi criada ouvindo isso, que acaba sendo uma crença, é algo que você acredita que aquilo realmente
sabe? É e só é. É aquela questão da Gabriela. Então, sempre que tiver um pensamento negativo, você tem que, aos poucos, você vai se educando, é um hábito que você vai criando, Sim. a observar os seus pensamentos. Então, toda vez que vier um pensamento que você percebe que ele não é o ideal, que ele vai trazer negatividade de alguma forma, que ele vai dificultar o processo de qualquer coisa que você queira fazer, você chega e pensa assim, ó, cancela, cancela, cancela. Você tem 3 vezes, você cancela, cancela. No momento que você, só em você está pensando 3 vezes, cancela, cancela, você já parou de pensar naquilo. Tá? E você, não é somente Bacana. o cancela não é milagroso, né? Ele, naquele Não. momento, ele lhe dá a oportunidade de você pensar em outra coisa e ao você retornar o pensamento, você já pensa no lado positivo daquilo. Mesmo Massa, que seja, adorei. né? Mesmo que seja, E sei te lá, dá um a medo, alguma oportunidade de coisa, você vai... escolher, né? Tipo assim, te dá a Exato, oportunidade de exato. escolher, vai, cancelei, agora eu quero pensar em quê? Exato. Vamos, a partir de agora, pensa em que mesmo? Então já cria uma outra situação que você vai trabalhando para o lado positivo, né? Exatamente mudando completamente o perfil da negatividade para a positividade. Então, você mudando o perfil do seu pensamento, você ajuda a mudar o perfil do seu comportamento. Ok? Ó, tem uma pessoa falando aqui, ó, terapeuta do riso oficial. Neste momento, quem está reclamando de ficar em casa, eu falo, é melhor ser paciente em casa do que ser um paciente no hospital. Hoje o luxo é se manter vivo. Eu diria até que mais se manter vivo, infelizmente, não Bacana. é um luxo. Eu acho que se É o manter. básico, né? Todo mundo tem sua hora, né? E se a gente for pensar, independente da crença religiosa, de acreditar em vidas passadas, em outras vidas, a gente nessa vida só tem esse corpo. E a partir do momento que Exato. a gente escolhe morar em um corpo saudável, manter o pensamento positivo faz parte da manutenção da saúde desse corpo, né? Sim, sim. Eu não enxergo isso como luxo, é o corpo que a gente tem. E antigamente falava-se muito na longevidade. Vai viver mais tempo. Hoje em dia, o foco já mudou um pouco. Vai viver mais tempo em que condição? Com que qualidade? E Exato. isso aí que a gente está falando. Você vai reclamar para poder viver até os 100 anos reclamando e sendo um peso para as pessoas ao seu redor? Ou você vai viver até os 100 anos sendo alegria para todo mundo que te acompanha? Pois é. Engraçado, isso me lembrou uma reportagem que outro dia apareceu até no grupo, um grupo de amigos, né? Que a gente tem de antigos ex-alunos do Salesiano, e que passou uma reportagem de um jornal antigo em que dizia de que houve um acidente, tipo assim, um caminhão entrou numa casa e pegou uma velhinha de 42 anos. Aí todo mundo é mais do que isso. Eu tenho 58 anos. Aí as pessoas estão assim, sim, meu Deus, e agora eu sou o quê? Você é velhinha de 42 anos. Então, você vê que com o passar do tempo, como isso muda. Porque na época, né, no início do século XX, realmente a realidade era essa. Você vê grandes nomes, inclusive de artistas, né? Que antigamente também tinha muita questão da boemia, mas não era só do É, homem. A mulher também era uma vida que era sofrida de tal ponto de que realmente a pessoa, para chegar aos 50 anos, era algo raro. Né? Com o passar do tempo, obviamente, nós tivemos a evolução da medicina também, né? Vem ajudando de que nós temos realmente hoje uma longevidade muito grande. Mas o que você falou é importantíssimo. Não é realmente o ideal, não é que você simplesmente chegue a 100 anos, mas como você chega a 100 anos. Né? Então, você tem que fazer no seu dia a dia essa construção. Não é só quando você se percebe, eu fiz 60, 65 anos, agora sou um idoso. Não, a cada dia você está mais idoso do que antes. Então, as mulheres, em especial, têm que se preocupar com isso. Porque a mulher, ela tem como dizer assim, uma cultura de sempre estar olhando o outro, né? Então a mulher geralmente foi criada para quê? Para ter os filhos, cuidar dos filhos, né? Essa cuidar da casa, concepção cuidar do marido. sem falar nisso, né? Que antigamente mais ainda, né? Que era sempre o outro. Então, realmente, o que era incentivado era isso, cuidar da mulher, ou a mulher cuidar do marido, a mulher cuidar É, dos filhos, né? E hoje, a mulher, além disso, ainda tem que cuidar de quê? Do trabalho, né? E a gente tem que colocar foi nessa o que eu lista, falei ontem na coloca, live. Você não é menos incrível porque você não faz isso, né?
Quem tem Sim, que dizer o seu potencial, de o quanto você é incrível, é você mesma. A gente tem que reconhecer exato. os nossos valores, e isso é muito importante. E às vezes a gente reclama justamente porque a gente não consegue visualizar os valores que a gente tem, né? Perfeito. É, desde o primeiro dia eu tô falando que como foi difícil para a maioria das mulheres que eu pedi que gravasse o vídeo de conseguir reconhecer uma qualidade sua para poder se achar incrível. E isso me chamou muita atenção. É, Me eu deu, observei inclusive, me nas deu outras. mais motivação para poder fazer essas lives. Ótimo. E muita mulher precisa ser despertada, né? O quão incrível ela é. Porque realmente, assim, a gente tem uma coisa que eu gostaria de colocar, não sei se é o momento ou se vai atrapalhar seu raciocínio, mas Não, é porque eu me lembrei, tá? Então, como eu falei na instância, a questão das crenças, né? Nós, mulheres, fomos criadas com um raciocínio realmente mais antigo, né? Que vem da sociedade, que observe que realmente a mulher, ela não pode fazer determinadas coisas, né? sim. Limita, lhe tira. Tipo, lhe tira o prazer, né? Então a mulher, por exemplo, é diferente até numa criação, né? Se um homem rapazinho começa a namorar, ele é ótimo, é o homem, é o O macho, Maranhão. né? Pois é. Quando acontece de chegar a mulher, quando faz isso numa idade ainda recente, todo mundo fica com receio do que essa mulher de repente vai ser. Então, o E ainda fala, é prazer de. como se fosse assim, como se você não fosse uma mulher de família. Você não é moça de família, tá namorando Pois assim é. já tão cedo. Fora os E termos aí vem mais várias vulgares que a outras. gente nem precisa citar. Com certeza. Agora imagine a preocupação toda que acontece dos mais antigos e que coloca, no caso, para as mulheres, e que eu vejo incrivelmente ainda muitas vezes acontecer hoje com pessoas bem jovens, que é exatamente a preocupação do que o outro vai dizer, do que o vizinho vai pensar, porque está indo para uma festa e voltando de madrugada, porque ontem estava com um carinha e hoje já é outro. Esse tipo de coisa vai realmente reduzindo a mulher a quase nada, ou seja, ela, de repente, claro que a intenção é a melhor possível, né? Porque a família preserva exatamente um conceito de moralidade, a gente sabe, né? Só que isso, em algumas circunstâncias, acaba levando a perspectiva da mulher não ter o merecimento. Tá? Então, de repente, não ter o merecimento do prazer, não ter o merecimento, entendeu? De algo que não seja obrigação. E E aí também vem as vejo consequências. isso aí que você falou em uma outra situação. Por exemplo, uma mulher que Sim. seja bem-sucedida na carreira. Aí ela fala assim: ah, mas ela é casada? Ah, mas ela não tem filho, né? Porque ela se dedica ao trabalho, então ela não tem filho. Exato. Como se a mulher que tivesse filho, o filho fosse atrapalhar a ascensão profissional dela. Ou então o Uhum. contrário. Ou então fala assim: ah, agora que você teve filho, então você não vai poder assumir esse cargo aqui, porque seu filho não vai deixar você se dedicar, né? Aí você colocou num ponto incrível de dificuldade que se tem, inclusive em setores de RH, né? Porque tem empresas, eu mesmo assim, eu não sou de RH, mas eu, pelo fato de eu ter o mestrado em desenvolvimento humano e também ser presidente de uma cooperativa, né, de fisioterapeutas, o que é que acontece? Muita gente me pergunta, inclusive, por exemplo, indicação de profissionais. E Sim. eu fico besta, porque realmente tem situações que às vezes eu fico constrangida, mas eu falo, né? Infelizmente eu sou super autêntica, então eu acabo falando, de que me pede fisioterapeutas homens. Porque as mulheres têm seus filhos, e pode ter problema, a mulher falta mais o trabalho, porque vai para o médico com o filho, é quem vai para a reunião na escola. Então, esse tipo de coisa, acredite, século XXI, né? Estamos em 2020, e ainda acontece. Né? Então, isso é algo que a gente tem que mudar na cultura, porque nós, mulheres, também temos a responsabilidade de mudar isso. E às Porque vezes é muitas até vezes eu outra ouço mulher isso que de faz isso. mulheres. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. E temos a obrigação também na educação dos homens, né? Então, É, você mesmo tem duas mulheres e um hominho.
Ó a missão aí, porque serão os adultos, né? Falo isso o tempo inteiro também. Para mim, o maior desafio ainda é esse, porque eu também nasci em uma sociedade machista, então eu também tenho algumas coisas enraizadas. Mas Perfeito. Ô, Beta, eu não estou conseguindo ouvir agora, tá cortando a sua fala. Repete aí para eu mim, estou por dizendo favor. que eu também assumo uma parcela dessa Sim, culpa. sim, sim. E essa é uma das minhas maiores preocupações. Quando eu engravidei a segunda vez, claro que eu queria um menino porque eu queria a experiência de ser mãe de menina e ser mãe de menino. Então eu já tinha uma filha mais velha e Sim. eu pensava assim, ah, mas se eu tiver duas meninas vai ser mais fácil para educar, porque não vai ter aquilo, ah, ele pode porque ele é homem, você não pode porque você é mulher. Eu pensava isso. Então, quando veio a segunda menina, eu falei, ufa, vai ser mais fácil, direitos iguais, tudo igual, duas meninas. Além da economia, né? Que eu também pensei na parte econômica. E aí, Sem dúvida. quando eu descobri que eu estava grávida de Luca, eu já descobri que eu estava grávida e já sabia que era um menino, já na mesma ultrassom, até porque foi um capítulo à parte na minha vida. Então, eu queria um menino. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu falei, nossa, a minha filha mais velha já tem 7 anos. Como vai ser para depois, ela 7 anos mais velha do que o irmão, ver o irmão poder fazer algumas coisas que ela não podia naquela idade? Sim. A gente Interessante pensa isso. isso. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Meu irmão começou a ter muito mais liberdade na vida dele com muito menos anos. E isso eu falei na primeira live de como isso atrapalha a nossa percepção do nosso valor. Como atrapalha a gente de perceber o quanto a gente é incrível, né? Atrapalha da Uhum. gente se valorizar, da gente colocar a nossa própria referência ali. Perfeito. Mas Eu também a gente vivi não isso, está viu? aqui para reclamar. Não, de jeito nenhum. A Porque gente está é aqui. interessante você também observar a evolução, né? A evolução, porque eu Isso. tive essa. E aí eu já era o contrário, assim, em alguns aspectos, eu vivi isso enquanto filha, porque eu sou primogênita, né? E são 4. Então, na época, imagina, quase 60 anos atrás, quanto isso foi difícil, né? De você perceber que o outro podia fazer coisas que você não podia. Até mesmo a minha irmã, porque é uma diferença de 8 anos, então ela já tinha maior liberdade do que eu tive. E quando eu tive meus filhos, que eu tive um casal, a diferença era de 1 ano só, da menina para o menino. E eu já fui extremista. Eu já queria que os dois fossem iguais para não passar o que eu passei. Mas, assim, tem coisas que às vezes não é nem, sabe, não é legal também você querer, porque a gente tem que lembrar que não é igualdade, é equidade. De repente, eles também têm necessidades diferentes, tá? Então, é É. equilíbrio na vida. Isso Isso uma é muito amiga que me importante que a gente fique falou. atento. Uma amiga me falou isso. Ela é psicopedagoga e aí eu falei assim, na época até Giovana na creche, a minha filha mais velha, eu só tinha ela e ela mordeu todos os coleguinhas da creche. E eu falava, Meu Deus. meu Deus, eu sou aquela mãe odiada. Eu não tô educando a minha filha direito. E tipo assim, isso não é coisa de mocinha. E eu não queria falar isso pra ela, né? Na verdade, aquilo não é Uhum. coisa nem de mocinha, nem de mocinho. Não é pra morder, morder é errado. E aí, na época, uma amiga minha falou assim pra mim: sempre que você pensar em falar isso pra sua filha, ah, isso não é coisa de princesa, princesa não faz assim, mocinha não faz assado, pense que a sua referência tem que ser de ser humano. Sim, Você não pode perfeito. fazer isso porque você não quer que a outra pessoa faça isso com você. Não é porque você é homem ou Uhum. mulher. E na época isso virou uma chave na minha cabeça, assim, Com maravilhosa. certeza. E eu consegui tirar um dos pontos que a gente vai falar, e aí, se quiser, a gente já pode até entrar. Eu consegui tirar um sentimento de culpa das minhas costas. Ótimo. Melhor coisa que a Aquela gente pode fazer. sensação, pois é, aquela sensação de que eu não estava fazendo certo, de que eu não estava educando a minha filha bem, eu me sentia mal por causa disso. Eu me sentia Pois menos é. incrível por causa disso. E aí Como você se eu não tocou numa estivesse coisa super cumprindo. importante.
Desculpa, eu não interrompi aí. Era Mas como se eu assim, é estivesse porque... cumprindo meu papel com a sociedade. Exato. Era assim que É eu porque me eu quero sentia. fazer um link em relação à autoestima, né? Faça. Porque exatamente assim, o que é autoestima, na verdade? Se a gente for olhar, é o conceito que a gente tem de nós mesmas, né? Então, a maternidade faz parte dessa mulher. Então, se a gente, de repente, não se sente uma boa mãe, ou essa culpa que você está referindo, faz com que a nossa autoestima vá lá para baixo. É. Porque os papéis não estão sendo bem desenvolvidos. Tá? Então, a É. mulher tem que separar essas coisas. Ela tem que ficar atenta, né, nessa observação, porque a culpa ela não cabe em lugar nenhum. Eu digo sempre que ética cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. E a culpa não cabe em lugar nenhum. São dois extremos. Gostei. Porque você tem que ter assim, a responsabilidade pelas suas questões, por tudo que você faz. Daí que eu digo assim, que a chave de tudo está entre o autoconhecimento, para você saber exatamente quem é você, quais são as suas, como é que eu posso dizer assim, as suas necessidades como ser humano, tá? Os seus princípios, os seus valores, os seus objetivos, a questão mesmo de propósito de vida, enfim, todas as questões que podem envolver uma vida de um ser humano, tá? Como ser humano em si, como profissional, né? Enfim. Aí vai o outro lado, que é a autorresponsabilidade. Então, a partir do momento que você tem o autoconhecimento, tá? Pelo menos eu vou dizer assim, bem definido, porque a gente está sempre crescendo, a gente está sempre mudando, né? Nós somos seres mutáveis, e é exatamente isso que faz com que seja dinâmica a nossa evolução, né? Nessa vida, graças a Que não Deus. pare nunca. Que não pare nunca, com certeza. A pessoa estagnada, dá doença, é igual a dengue. Então, a gente realmente tem que ver que a gente tem que estar sempre crescendo. Aí, você vê, a partir do autoconhecimento, você vai para a autorresponsabilidade. Que é exatamente você se apropriar, né? Que aí vem que eu acho que é uma coisa importantíssima para quem quer cultivar a sua autoestima. É sua autorresponsabilidade. A sua vida é sua. Não deixe que o outro a conduza. Porque eles não vão jamais valorizar do mesmo jeito que você. Então, todas as suas escolhas, todas as suas questões precisam ser definidas por você. Claro que você vai observar questões diversas, né? Se você está num ambiente, está numa sociedade, tem várias questões aí. Questões familiares, questões de trabalho. Tudo isso é importante de ser observado. E Mas o também que vale a pena dizer que você não vai tem estar lá? fórmula, né? Não tem uma Não fórmula para tem, isso. não Não tem. tem. Porque às vezes as pessoas querem que a gente diga assim: você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer assado, e isso vai te dar autorresponsabilidade. E não é assim que acontece, porque cada Não, um tem os seus critérios e cada um sabe onde quer chegar. Agora, perfeito. quando você estava falando aí, eu me lembrei uma vez, até a gente discutiu isso em uma outra situação da nossa vida, Uhum. do quanto quando a gente se coloca em uma posição de liderança, de frente, né, da linha de frente, Sim, as pessoas esperam que a gente tenha sempre, que a gente faça, seja sempre esse escudo para ela. Mas a gente assume isso e termina que a gente não divide a responsabilidade. Consequentemente, a perfeito. gente não divide a culpa, É, né? E isso acontece várias vezes. E eu falo isso também porque, até pelas minhas próprias pacientes, eu vejo, quando elas falam assim para mim, ó, eu tô precisando de uma massagem relaxante. Eu sei que é porque elas não souberam dividir as responsabilidades. Grande sim, parte das vezes tem a ver com isso. Então, não sei se essa palavra existe, mas culpabilização, tipo assim, quando você mesma sim. se culpa o tempo inteiro por alguma coisa, muitas vezes tem a ver com isso, né? Porque você não soube dividir no ponto certo e automaticamente você cobra o resultado exclusivamente de você. Só de você. Pois eu me lembrei agora de uma coisa que eu acho que é super importante, que foi até na minha formação de coach, né? De que eu percebi nas atividades, porque na época eu fiz pelo IBC, então a gente tem
é um self-coach, né? Você, antes de aprender a aplicar no outro, você aprende aplicando também em si. Então, existe sempre um trabalho de duplas, de dinâmicas das mais diversas. E uma das coisas que mais me impactou era exatamente a minha dificuldade de aceitar ajuda. Pense, Olha, eu, eu sempre quis fazer, né? Sempre fui de fazer pelo outro. Não sei, eu aprendi que, pelas minha própria história de vida, de que eu precisava agradar as pessoas, eu tinha uma necessidade de ser aceita pelas pessoas. Tá? Isso aí vem com outros aspectos aí, que é exatamente a falta, né, o sentimento de falta de merecimento. É como se eu não merecesse ser o que eu sou, que as pessoas me ajudassem, né? Eu sempre tinha que estar fazendo entendi. pelo outro. E aí veio uma palavrinha que tocou meu coração, que na época eu chorei, porque eu achava realmente assim um absurdo, porque é uma palavra forte, e que chegaram para mim dizer exatamente assim, as pessoas que têm dificuldade de receber ajuda, elas são soberbas. Olha que loucura. Como é difícil, essa palavra é muito pesada, né? Eu Também nunca me acho. senti soberba, Também mas não eu te depois acho entendi. soberba. Mas o sentido real da palavra, ela tem nexo, tá? Você vê que realmente as pessoas, é como se tivesse assim, fosse essa situação de soberba, é como se as pessoas fossem autossuficientes, elas não permitem que o outro vá lá e lhe ajude. Entende? Olhando por esse lado, Sim, tinha tudo a ver. entendi. Então, por mais que seja pesada a palavra, isso até hoje eu venho trabalhando, viu? Não é fácil de passar por isso, não. Mas eu sempre coloco porque as pessoas precisam ficarem atentas nisso. Porque às vezes a Mas gente que sofre mais por questionamento a causa gente disso. pode fazer para despertar isso aí que você despertou? Tipo assim, eu também me culpo por algumas coisas. Que tipo de questionamento eu posso fazer para não deixar esse sentimento de culpa tomar conta de mim? Sei lá, Ó, a ajuda aí. primeira coisa realmente é a questão de você tire culpa da sua vida. Primeira coisa. Toda vez que você pensar em culpa, você troque o termo por responsabilidade. Fica mais leve. É de minha responsabilidade, não é de minha culpa. Porque culpa é algo que você faz intencionalmente. Às vezes, por exemplo, alguém maltrata o outro porque quer maltratar, porque quer se vingar. Aí, essa pessoa pode até, né, sei lá, sofrer por culpa, uma vez que desperte que fez tanta coisa ruim pelo outro, porque queria machucar de verdade. Mas, Entendi. às vezes, você machuca o outro ou faz algo que realmente, assim, indevido, né? Numa criação de filho, por exemplo. Quem é que vai maltratar um filho porque quer maltratar? Até mesmo as pessoas que a gente vê violências das mais diversas, às vezes é uma pessoa que não tem ou sanidade mental, não tem controle emocional, é uma pessoa doente. Mas de uma forma geral, às vezes a gente pode dar uma resposta indevida ou uma reação inadequada em um determinado momento, mas não é porque quer, é porque aconteceu. Então, uma coisa que você tem que fazer é ser generosa consigo mesma. Ai, Sempre que que você bacana fizer isso. algo, ó, você tem que se acolher, você tem que se permitir ver por que isso está acontecendo. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é tudo. Porque É. você vai se perguntar o que foi que aconteceu, que você apresentou aquele tipo de reação. Por que você sempre reage daquela mesma forma? Às vezes é um trauma antigo que você não se tocou, que nunca parou para pensar. Né? Entendi. Então, existem coisas que simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E as mulheres, quando elas começam a ver isso, elas ficam melhores nas suas relações, inclusive nas relações afetivas. Porque muitas vezes a gente está sempre ou culpando o outro ou se culpando. É. Né? Então, esse ping-pong aí não é legal. Né? Aí tem um exemplo bem bacana que é o seguinte, quando a gente fala assim, quando você trabalha as relações no ping-pong, um joga a bola para o outro perder, tá? É diferente quando você está no frescobol, que a gente fica o tempo inteiro trabalhando para que a bola continue no jogo. Entendi. Então Ah, você tem que legal. trabalhar nesse nível, entendeu? Todo mundo no ganha-ganha, entendeu? Olha, minha mãe tá mandando um recado para você. É. Ela botou assim pra você: soberba você não acho. Mas pensando no lance de não pedir ajuda, concordo, pois ao longo da nossa amizade de mais de 40 anos, não lembro de você pedir muito a minha ajuda.
É isso mesmo, Soca. Não sei se foi melhor ou pior o que ela falou. Primeiro aí, eu que reforçou os 40 anos de amizade. E aí, Ai, ó, teve Deus. uma pessoa que falou aqui, deixa eu ver quem foi, Lúcia, falou assim, que gera o trauma e cria uma defesa. Que às vezes esse comportamento, essa negação, né, ou mesmo não pedir ajuda, termina sendo um mecanismo de defesa da pessoa. Verdade, pode ser mesmo. E aí, vamos agora às outras duas partes, os outros dois tópicos que são, na minha opinião, 100% necessários para que as mulheres se Ah, sintam cada vez mais incríveis. diga aí. Agradecer. O quanto agradecer nos aproxima de nos sentirmos mais incríveis. Perfeito. A gratidão é algo que realmente deve ser um hábito diário, né? Toda mulher deve agradecer assim que acorda, né? Acordar mesmo, chegar e se tocar, se perceber, se acolher, né? É aquela coisa assim, de agradecer o corpo que tem, né? Porque é uma coisa que a gente parece que só é importante o corpo quando a gente olha no espelho, né? Mas ele é importante para a gente viver. Então, é bacana que a gente tenha essa sintonia de agradecimento desde a hora que acorde, né? Então, gratidão, meu Deus, porque eu tenho mais um dia pela frente, né? Gratidão que eu tive a oportunidade de ter uma boa noite de sono. Enfim, o tempo inteiro, na alimentação, no convívio das pessoas. Então, agradecer porque você tem um filho. Por exemplo, tem situações, às vezes, coisas que dão trabalho, né? Tem mulheres que perde a paciência porque o filho pequeno está fazendo uma arte qualquer. Poxa, no momento que você perder a paciência, diz assim, gratidão, meu Deus, que meu filho é saudável, tá aí, ó, correndo, Teve fazendo, energia para fazer um monte acontecendo. de traquinagem. Exatamente. Aí você perde a paciência, por exemplo, com um pai idoso. Aí você diz, ai, gratidão, meu Deus, que uma altura dessa eu tenho meu pai ainda vivo, né? Tá aí. Então, é uma bênção. Tudo é motivo de gratidão, inclusive os desafios. Eu mesmo agora fui fazer o meu imposto de renda. No primeiro momento, ai meu Deus, que loucura, quanto é que eu vou pagar, como é que eu vou arranjar dinheiro para isso? Aí depois vai e volta, assim, gratidão, meu Deus, eu tenho um trabalho, tenho uma renda, por isso eu estou pagando imposto de renda, né? Que eu podia não, tem tanta gente que é isento porque não tem trabalho. Então a gente tem que estar sempre Isso é motivando verdade. por aí, tá? Todos os desafios, eles podem ser olhados por um lado positivo de gratidão. Ok? Oi? É que Tá tinha travado. travando, né? O meu Ai, tinha ai. travado para mim. Certo. Pronto. Eu continuei ouvindo o Mas áudio, ouviu? mas a imagem estava travada. É, com relação a isso daí que você falou, teve um dia, não me lembro agora qual foi, que eu coloquei acho que foi bem no primeiro dia que eu falei que uma das coisas que eu fiz que me ajudou a me perceber incrível foi uma rotina de um livro chamado Milagre da Manhã. Teve uma época que esse livro Sim, você falou. viralizou e as pessoas interpretaram de uma maneira errada, porque eles achavam, quem não lia o livro e via outras pessoas fazendo, achava que o milagre da manhã tinha que ser feito, a rotina, né? Tinha que ser feita às 5 horas da manhã. E, na Ah, verdade, ele só pede que você passe a acordar 1 hora mais cedo do que você está acostumado para você fazer uma rotina de 1 hora. E essa rotina é uma rotina de autopercepção, onde você tem um uhum. momento de agradecimento, onde você tem um momento de alongamento corporal, ou mesmo uma atividade física que você queira fazer. E tem todo um esqueminha para você usufruir essa 1 hora de forma que o restante do seu dia inteiro vai ser produtivo. E aí, como eu tinha falado sobre essa questão da gratidão, algumas pessoas me perguntaram no direct, tem, Sim. tem um horário certo? Porque como eu falei que não era obrigatório ser às 5 da manhã, como muita gente pensava, e aí eu queria que você falasse sobre isso. Tem uma hora certa? Ó, é melhor se você tiver o seu momento de gratidão, sei lá, de manhã, de tarde, de noite. Tem uma hora certa para a gente fazer isso? Eu diria que o horário da gratidão é toda hora. Porque
qualquer momento, em qualquer, como diz assim, edição extraordinária, você deve agradecer sempre. Porque você nunca sabe o que é que está acontecendo na vida, né? Muitas vezes a gente sai na rua, por exemplo, tem uma situação, você vai atravessar na rua e alguém vai, passa o carro e para você se molha, né? Você na hora pode, claro, a primeira reação é que você realmente fique super chateado, né? Até xingar a pessoa, coisas desse tipo, que são reações naturais do ser humano. Sim. Mas depois, que tal a gente pensar assim, quem sabe isso não foi um livramento, meu Deus? Gratidão, a gente não sabe o que é que ia ter depois. Tá? Então a gente tem essa perspectiva, porque muitas vezes o fato de você se molhar naquele momento, o que é que acontece? Poderia, exatamente se você tivesse continuado o seu percurso normalmente, poderia ser um acidente, poderia ser algo que a gente não tem essa percepção. Então a gente tem que E também sempre porque as olhar, pessoas mesmo as coisas ruins. é, Como não ouvir? é porque também as pessoas acham que agradecer por tudo é agradecer pela coisa ruim que aconteceu com você. Não, E não não é é isso. isso. É agradecer porque mesmo você considerando ruim, poderia ter sido algo pior, né? Perfeito. Aham, Não é com obrigado certeza. porque eu não tenho dinheiro, mas obrigado porque eu tenho saúde, apesar de não ter o dinheiro, né? E essa saúde Sim. te dá condições de trabalhar, de fazer alguma coisa que venha a te dar dinheiro. Então, eu acho que isso é uma visão equivocada que as pessoas têm com Aham. relação à gratidão. Acha que Tá, quem mas. pratica, acha que quem pratica a gratidão, falhou? Tá ouvindo? Não, eu estou ouvindo, é porque eu ia colocar Pode mais um falar. detalhe, tá? Porque Coloque. eu falei realmente essa questão da gente não ter horário, porque você pode a qualquer hora, é hora de agradecer, sempre. Mas também as pessoas que têm dificuldade, elas podem estabelecer um determinado hábito que talvez seja mais fácil para que ele realmente não esqueça, né? Então, por exemplo, eu fiz uma live, né, antes de ontem, até dei esse exemplo, que é uma coisa, que é uma tarefa que é contínua que a gente faz dentro do coach, que é à noite você pegar um papel e caneta e toda noite você anotar 3 coisas que você agradece no dia, tá? Então, Ó, serem coisas, bacana. desde coisas bobas, tipo, sei lá, de ter descansado, ter uma comida, né, sei lá, ter conversado com alguém que você ame, seja lá o que for. E, se possível, no outro dia você agradeça outras coisas. Não fique Diferentes, no somente caso. diferentes, Entendi. porque se você todo dia diz, gratidão porque eu tive que comer, gratidão porque eu tenho, sei lá, uma casa, gratidão porque eu tenho um meio de transporte, fica só restrito nisso, isso é muito pouco, dá uma sensação de escassez. Então você tem que cultivar também a abundância, porque a gratidão lhe leva a esse sentimento de, como diz assim, recompensa. Você Ah, tem várias bacana. coisas. Então, aí as conexões cerebrais, elas vão ampliando cada vez mais. E, poxa, quanta coisa. Se você anotar, então, e depois pegar o caderninho e ficar olhando, quanta coisa você tem para agradecer. Agradeça Verdade. só, até pelo fato de você ser inteligente, de você, né, tá aí, tá vivo. Sei lá, qualquer coisa é importante que você veja o lado positivo de você ter, né? De ser e de ter, tá? É, Porque isso também acaba ali elevando a sua autoestima, né? Você, poxa, eu mereço, eu tenho um monte de coisa. Olha quanta coisa Deus me permite, entendeu? Então aí você vai cada vez mais sendo abundante em todos os aspectos, você fica de felicidade, né? De perspectivas. E aí, enfim, é. é um caminho cada vez mais amplo, mais aberto, mais bonito, né? E você E faz sai do parte círculo dele, vicioso, né? Sai com daquela. certeza. E aí Aquele vai ser mais fácil de você enxergar o seu valor e enxergar como você é incrível. Que perfeitamente. é um desafio. Aí, pode, uma das coisas para botar logo no caderninho, primeira coisa, eu sou uma mulher incrível. Tá vendo? Gratidão por eu ser uma mulher incrível. E por conseguir fazer outras mulheres se enxergarem desse jeito. Eu tenho agradecido isso Perfeito. desde a minha primeira live. É, eu rezo com os meus filhos de noite e cada um agradece, né? Primeiro eles agradecem e normalmente eu faço por último. E eu recebi
tanta mensagem de acolhimento, de poxa, que legal. E as pessoas falando assim pra mim, olha, mesmo que tenha pouca gente na sua live, não para não, porque depois as pessoas assistem no Instagram. E eu falei, Perfeito. sabe, engraçado que isso nunca foi um motivo não, isso nunca foi o meu parâmetro. O meu medidor nunca foi o Uhum. meu número de visualizações. E eu enxerguei essa necessidade com a quantidade de nãos que eu recebi. E eu quero mostrar para essas pessoas que elas disseram não para gravar o vídeo, que elas são sim incríveis. A gente tem 10 segundos e eu quero te agradecer por ter participado Oh, comigo minha nessa live linda, hoje. eu que agradeço. Mas pega aí, porque vale a pena gravar. Um beijo a todos. Gratidão.